convidar vocês a ficarem de pé para a gente rezar, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cheio de orações vossas fiéis, e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Gregório, Rogai por nós. Santa Cecília, Rogai por nós. São Silvestre, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Bom, pessoal, me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Wesley, sou lá da cidade de Franca. Tenho 26 anos, sou casado, tenho 2 filhos e sou regente e organista lá do coral da Missa Tridentina, lá da cidade de Franca também. Também faço parte do coral e da organização também do coro da missa Ribeirão Preto, na missão da Fraternidade São Pio X, lá em Cravinhos, e também aqui em Passos. Sou professor. E gostaria de apresentar assim, brevemente só alguns dos membros também do nosso coral que vieram comigo hoje. Aqui o Isaac, que está ali no computador, o Pedro, a Giovana e a Karina. Nós temos um coral, como eu disse, né, da Missa Tridentina, e que lá nós executamos, ainda de modo, como somos iniciantes ainda, né, mas fizemos boa parte do repertório gregoriano e também a parte polifônica. Bom, esse nosso recital de hoje nós vamos fazer uma pequena exposição inicial, introdutória, falando um pouquinho da música sacra, uma pequena história da música sacra, e vamos tentar fazer uma coisa bem dinâmica, e durante a aula nós vamos tentar mostrar para vocês um pouco da música sacra de modo prático. Nós vamos exemplificar, então, um determinado estilo, em tal século se cantava assim, nós vamos tentar exemplificar e demonstrar para vocês, e ao final nós vamos fazer um recital de fato com as músicas que os senhores receberam aí no repertório, tá bom? Bom, para começar então, quando nós falamos de música sacra, né, nós temos que entender o conceito do que é essa música sacra. É a música oficial da Igreja Católica. Tradicionalmente falando, a música sagrada, ela é uma música que deve, por excelência, atingir seu fim último, que é adorar a Deus, e também como um fim secundário a questão de elevar os fiéis, né? Elevar a alma dos fiéis a Deus através da contemplação, da oração, né? Ou seja, a música sacra deve nos fazer rezar. Se nós, católicos, em nosso culto maior, que é a Santa Missa, escutamos uma música que não nos faz rezar, essa música não é sacra, essa música não é aquilo que a igreja deseja que ela seja, certo? Então, a música deve, em primeiro lugar, como disse, atingir seu fim, que é a adoração de Deus, mas também deve fazer com que nós, fiéis, consigamos, através dela, rezar melhor, contemplar a Deus e, né, poder meditar ali os mistérios que nós estamos vivendo, né? Bom, então acho que deu para entender mais ou menos o conceito de música sacra. Uma música que não é a música que eu escuto num contexto não sacro, num churrasco, numa música recreativa, enfim, tem que ser uma música separada, uma música especial, específica para, sobretudo, a liturgia, tá?
Bom, eu vou falar, pode passar, por favor. Vou falar um pouco da questão do canto gregoriano, também chamado de cantochão. É o estilo católico de música mais antigo da igreja. Ele tem as suas origens vindas da era apostólica, e muito provavelmente os gregorianistas, que são os estudiosos do assunto, que estudam a questão do canto gregoriano e tudo mais, remetem os estudos a compreender que boa parte das coisas que nós temos, elas são de origem da era apostólica. E mais, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo assim também cantou. Vamos lá. O canto gregoriano ele tem 3 principais influências. As 3 maiores potências, podemos assim dizer, de influência da cultura antiga. Por exemplo, o que seriam essas 3 grandes forças de influência que moldaram todo o nosso Ocidente? A cultura judaica, nosso Senhor era judeu. A cultura romana, certamente o Império Romano teve grande influência. E os gregos, a Grécia. Então essas 3 grandes sociedades, elas têm um profundo impacto, uma profunda influência na elaboração, na constituição, no desenvolvimento orgânico da música sacra. Onde é que entra a cultura judaica? Na ideia de que durante a oração se deve cantar. Nosso Senhor, na sua última ceia, ele canta. Nos momentos importantes da vida que nosso Senhor nos exemplificou, ele canta. Isso era parte da cultura judaica. Os judeus cantavam quando rezavam. Tá claro? Todo mundo está dando para entender? Sim. Ok, obrigado. Então, os judeus cantavam. E o que eles cantavam? Sobretudo, na Sagrada Escritura, especificamente no livro dos Salmos. Essa ideia de recitar salmos, quando vou rezar, ela é uma cultura que vem antes do próprio Senhor Jesus Cristo. Ela vem antes. Os judeus, os nossos patriarcas, os profetas, eles já trouxeram essa tradição. Enquanto rezo, canto. O que canto? A palavra de Deus, especificamente os salmos. Essa é a grande herança da música sacra que nós temos até hoje, e que vai durar até a segunda vinda do nosso Senhor. Essa ideia de que durante a oração canto os salmos. Essa é a influência judaica. O que a cultura grega influencia no canto gregoriano? Canto gregoriano não é por causa dos gregos, tá? O nome gregoriano vem mais por causa de São Gregório, que logo mais eu falarei um pouco sobre ele. Então, o que os gregos influenciam? No estilo, no modo de se cantar. Como canto? Quais notas eu canto? Para quem entende um pouco mais de música, vai entender o que eu estou dizendo. As escalas, as notas que eu canto. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso é uma escala, certo? Eu fui de dó até dó, isso é uma escala maior. Ok. No Ocidente, depois do período barroco, sobretudo, ou seja, 1600 anos depois dessa primeira conversa que nós estamos tendo, foi que eles eliminaram algumas das escalas que herdaram do povo grego. Os gregos entenderam que existem 8 modos de se cantar. Cada um dos modos, ele pode trazer para nós um tipo de sensação. Vamos pegar, por exemplo, um dos modos que ele representa alegria, ele representa uma certa graciosidade. Pode haver um outro, sobretudo se eles forem um dos 4 modos maiores. Tá? Então só tem 4 modos maiores e 4 modos menores. Como eu disse, eu ia tentar fazer um pouco mais exemplificativo, mas vamos lá, por exemplo. Isso é uma escala alerta, vocês vão perceber que ela tem parece que é mais alegre, olha só. Certo? Mais ou menos, parece que ela é mais alegre. Olha a escala menor, como ela parece ser mais triste, mais reflexiva. Percebe que ela é mais triste, ela é mais fechada? Ok, eu mostrei uma maior e uma menor, mas existem 4 tipos maiores e 4 menores. Como eu disse, o canto sacro carregou muito bem essa bagagem até que no Ocidente, né, Europa sobretudo, os compositores do período barroco, do século XV, XVI e seguintes, eles pararam de usar algumas dessas escalas. Das menores eles deixaram de usar uma, e das maiores deixaram de usar 3. Ou seja, tínhamos 8, no Ocidente hoje só temos 4. Na música que nosso ouvido está acostumado a ouvir,
toda a música que nosso ouvido está acostumado a ouvir, só está acostumado a ouvir 4 tipos dessas escalas. Se nós cantássemos outras aqui, poderiam falar, nossa, mas não parece que está muito certo isso daí. Olha essa, por exemplo, como ela parece estranha. Ela parece um pouco estranha, não, parece que ficaria melhor fazer isso. E não porque essa já é uma escala que o nosso ouvido já não está familiarizado mais. Mas enfim, só quero dizer isso. Os gregos influenciam no canto, sobretudo com essa ideia das escalas. E parece uma coisa boa, nossa, mas só isso? Não. Foi um trabalho de séculos que eles levaram para entender isso. Cada um dos modos ele pode transmitir sem falar do texto. Apenas de escutar aquele modo, e evidentemente, se aquele modo está colocado bem dentro de um texto, que quer dizer aquilo que o modo quer dizer, vai passar a mensagem de um modo muito claro. Se eu quero demonstrar uma alegria, então numa festa da Páscoa, naturalmente eu não usaria uma escala menor, usaria uma escala maior, que desse maior imponência, maior alegria da ressurreição, entende? No Natal, é uma alegria, mas não é uma alegria tão grande como a Páscoa, então é uma alegria um pouco mais contida. Então eu faria uma escala um pouco maior normalmente, mas uma escala um pouco mais doce, uma escala um pouco... Aquela ideia, nossa, o menino Jesus está nascendo, a fragilidade do menino Jesus, o neném, né? Então, é possível fazer isso sem falar do texto, sem falar nada, cantando, dependendo da escala que se usa, eu posso transmitir isso. Então você está ali escutando uma música instrumental no Natal, ali contemplando ali o presépio do menino Jesus, e você consegue sentir isso, essa expressividade. Chega na Quaresma, não se tem o órgão, mas os cantos, a maioria dos cantos na Quaresma são em tonalidade menor. Um canto mais pesado, mais penitencial, mais longo. Você consegue sentir o peso ali, nossa, é tempo de penitência, é tempo de reflexão, de conversão e etc. O que não tem nada a ver com campanha da fraternidade, né? Aqueles hinos que a gente costuma citar. Mas enfim, o canto gregoriano trazia, só por escutar, todas essas experiências sensoriais, né? Bom, essa é a grande influência da cultura grega, que eles conseguiram descobrir isso. E a Igreja Católica depois pegou isso para ela. A Igreja Católica conseguiu absorver essa maravilha que os gregos tinham descoberto, além da filosofia e etc. Mas falou, olha, isso é muito bom, vamos colocar isso dentro dos Salmos, porque os judeus já fazem isso, então vamos, nós também, agora católicos, né, a promessa se cumpriu em Jesus Cristo, bom, mas vamos continuar com os bons costumes, então vamos continuar usando esse jeito de cantar, esses jeitos de se cantar, vamos usar o que se deve cantar. E agora vem a cultura romana, qual talvez, além do aspecto romano ser muito metódico, os romanos eram muito certinhos, sabe, assim, tudo tinha que ser muito organizado, etc. Por isso nós católicos, sobretudo os romanos, temos assim, uma cor para cada tempo litúrgico, sabe? É tudo muito igual. Se você fazer um altar aqui, por exemplo, as velas são 6 velas, 3 de um lado, 3 do outro, todas assim, muito simetricamente falando, assim, a cruz, não pode ser uma cruz muito grande, porque senão ele pensou, ia ficar feio no altar. Então a ideia de colocar do mesmo tamanho, as cores litúrgicas, tudo ser muito bem organizado, isso é uma das culturas, uma das influências que nós recebemos dos romanos. Mas na liturgia especificamente, além desses aspectos, temos também a língua, o latim. Então aqui a gente fecha então as 3 influências que moldaram a música sacra católica. O que tinha de melhor no mundo antigo, que dificilmente nós conseguiríamos superar essa questão, não existe língua mais organizada, gramaticamente falando, que o latim, nem mais bela, por isso que a igreja, o próprio Espírito Santo selecionou que essa fosse a língua oficial da igreja. Por isso que os documentos oficiais da igreja são todos em latim. É uma língua muito boa. A questão dos gregos, os modos, e a questão de se cantar os salmos. Quando é que vai inventar uma coisa melhor que os salmos para se cantar? Não tem algo melhor que isso. Então, por essas razões e tantas outras, que essa é a música oficial da Igreja Católica. Isso não sou eu que estou dizendo, é a própria igreja, da qual daqui a pouco eu citarei os documentos onde se diz tudo isso que eu estou dizendo. Bom, o canto gregoriano, então, como vocês já viram, as influências que fizeram que ele surgisse, ele surge na época de Nosso Senhor mesmo, e os apóstolos, e se difunde mesmo na igreja primitiva, onde estava tendo aquela perseguição do Império Romano, uma coisa todos os mártires dos primeiros séculos. E esse canto, então, mesmo a igreja estando sofrendo, os cristãos
rezando as missas nas catacumbas, etc. Aquela coisa toda assim, um cristianismo muito secreto, entre aspas, porque eles precisavam, senão eles seriam mortos e tudo mais. Essa agora é a minha opinião pessoal. Eu vou dar poucas opiniões pessoais aqui hoje, mas essa agora é a minha. Na minha opinião, talvez esse seja um dos maiores milagres da igreja. Tem muitos outros, como por exemplo a própria Sagrada Escritura. É um milagre, como que a Sagrada Escritura permaneceu por quase 4 séculos, até chegar a São Jerônimo, que então compilou, organizou, traduziu e etc. a Sagrada Escritura. E a igreja sobreviveu 3 séculos sem Bíblia. E como que os apóstolos transmitiam a fé? Como que era possível isso? Essa tradição oral. Uma coisa impressionante. Mas o mesmo eu digo também na questão musical. Como que sobreviveu esse canto por quase 5 séculos sem nada escrito? Não tinha nada escrito, gente. Eles foram ensinando uns para os outros, não existia partitura. Ensinando uns para os outros de modo oral e o negócio permaneceu intacto. Daqui a pouco eu vou provar um pouco mais desse milagre, que eu acho impressionante como que Deus agiu na história dessa forma. Bom, então, o canto gregoriano, como eu disse, ele estava presente nas liturgias católicas, mas de modo muito contido, até porque você não tinha uma igreja para poder celebrar a missa, porque estava tendo a perseguição, etc. Mas quando é que então, o canto gregoriano ele cresce e começa a se tornar tão grande, tão importante, em toda a igreja se escuta, e há uma coisa muito padronizada? Como isso aconteceu? São Gregório, sem dúvida, é o principal agente causador disso. Ele consegue compilar, organizar aspectos litúrgicos e definir o canto gregoriano, então esse estilo, como oficial da Igreja Católica, isso já no século VI. Bom, então o canto gregoriano ele começa a ficar muito forte dentro da Idade Média. Do século VI até o século IX, há a elaboração de todo o repertório, tudo que nós temos de música sacra até hoje, vem desse período. Depois disso, praticamente nada foi composto novo. Praticamente tudo que nós temos até hoje vem de composições feitas até esse período. Tá? E, sobretudo, como eu disse, se cantava a própria Sagrada Escritura e as orações. Bom, ele se desenvolve na Idade Média, mas ele começa a haver um declínio. O que seria esse declínio? Quer dizer que ele deixou de ser importante? Não, ele deixou de ser usado. Por quê? Nós vamos demonstrar daqui a pouco o que é um canto gregoriano, tá? Mas agora eu vou falar para vocês o que foi um dos fatores, existiram outros, mas até para ser um pouco mais breve, que fizeram com que o canto gregoriano começassem a deixar ele de lado um pouquinho. A elaboração de um novo estilo, chamado polifonia. Alguém já ouviu falar, sabe o que é uma polifonia? Não? Daqui a pouco nós vamos exemplificar para vocês, aqui na prática, vamos mostrar, vocês vão perceber. Não, já escutei isso sim, só não sabia que era esse nome. Tenho certeza que sim. Nem que seja num filme. Sei que nas missas hoje é um pouco difícil escutar isso, mas nem que seja num filme, num documentário, alguma coisa assim, já deve ter ouvido isso sim. Nós vamos mostrar para vocês. Então começou ali por volta do século X, as primeiras expressões de polifonia. Elas foram se desenvolvendo, até chegar no período do Renascimento, século XIV e XV, e ali então as polifonias no Renascimento estavam absurdamente exageradas. Absurdamente. Por exemplo, como eu disse, quando elas começaram, volta do século X, o canto gregoriano é sempre cantado a uma só voz. A polifonia divide as vozes. Então, pode se dividir em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 vozes. Foi o que aconteceu no período do Renascimento. O que acontece se eu faço 40 vozes diferentes? Não somos nós aqui, por exemplo, temos 40 pessoas, nós podemos cantar todo mundo igual, a uma só voz. Ok? Que seria um canto gregoriano. Mas, o que seria então 40 vozes? São 40 vozes diferentes, cantando coisas diferentes. Imagina, 40 pessoas cantando ao mesmo tempo coisas diferentes. Às vezes até o mesmo texto, mas não na mesma hora. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, e o outro já está terminando a Ave Maria, agora que estamos começando. Entende? Isso ficava uma coisa impressionante, você impacta quem está escutando. Nossa, mas você não entende nada. Não dá para entender o que está sendo dito no texto. Como consequência disso, os fiéis se dispersavam, tá? E muitos fiéis iam à igreja apenas para ver o espetáculo. Era uma coisa espetacular mesmo, certo? Isso, nós estamos passando por esse período e também passando pela Revolução Protestante, século XVI. Aquela confusão que estava na igreja agora. O aspecto litúrgico estava com esse pequeno detalhe aí. Agora o protestantismo, aquela coisa toda.
Chega o Concílio de Trento, século XVI. Um dos papas mais importantes, São Pio V, é responsável, então, por bater o martelo e falar: não quero mais polifonia na igreja. Esse estilo agora está abolido. Ele estava decidido no Concílio de Trento a fazer isso e voltar somente o canto gregoriano. O que acontece é que dois compositores principais, dentre eles Giovanni Palestrina, italiano, e Tomás Luís Victoria, eles apresentam ao Papa uma proposta. Santo Padre, ao invés de o senhor abolir completamente esse estilo, nós queremos mostrar para o senhor que é possível fazer esse estilo de modo sóbrio, de modo objetivo, de modo que venha atingir o objetivo final, que é a adoração de Deus e a elevação das almas. Então, eles convencem o Papa, então o Papa, ao invés de proibir, ele apenas coloca regras para que essa polifonia exista. Tá? Bom, desenvolvimento, declínio, como eu disse, Concílio de Trento e, o Concílio de Trento acontece no século XVI, entrando aí quase no ano 1600. De 1600 até 1900, esses 300 anos aí, acontece muita coisa, né? O êxodo rural, Revolução Industrial, entende? Vocês estão se situando mais ou menos onde é que eu estou na história aí. Revolução Industrial, êxodo rural, o povo sai da fazenda, vai para as cidades. Daqui a pouco já tem a Revolução Francesa, que foi terrível. Perseguiu muitos católicos, aquele ideal liberal, aquela ideia revolucionária, etc. Chega até o século XIX, finzinho do século XIX. São Pio X, então, agora assume a igreja no começo do século XX, e seu pontificado, então, foi um pontificado complicado, porque ele já estava enfrentando, eu estou dizendo há 100 anos atrás, tá? 100 anos atrás, São Pio X já pega a igreja num estado complicado. Nós achamos que hoje, nossa, vai estar muito ruim hoje a igreja, a situação, teologia da libertação, comunismo, não sei o que, outros movimentos e tal. São Pio X já estava começando na época dele, não ele, desculpa, mas assim, na época dele já estava começando essa corrente chamada modernismo. Já na época dele, 100 anos atrás, já tinha alguns padres, bispos que já estavam querendo inovar a igreja, dizendo: a igreja está ultrapassada, a igreja precisa se atualizar, a igreja precisa se adaptar ao mundo, etc. O São Pio X já combate esse pensamento na época dele. E ele escreve então aquela encíclica Pascendi. Vocês já ouviram falar? Que ela é uma carta encíclica com poder, com força, para combater esse pensamento modernista. Bom, e São Pio X também, no aspecto litúrgico, tem uma influência muito grande, porque ele é o responsável por designar o mosteiro francês, que é o mosteiro de Solesmes, a restaurar o canto gregoriano, a editar as partituras de modo mais organizado, para que então todas as igrejas, todas as missas tivessem novamente o canto gregoriano. Bom, deu para entender mais ou menos como é que foi a história. Tiveram idas e vindas, tiveram altos e baixos da música sacra na história da igreja. Isso é uma verdade. Bom, dando continuidade, tinha uma citação que eu gostaria de fazer da igreja, pode passar, por favor. Não sei se vai dar para vocês lerem. No primeiro século, só porque vocês entendam aquilo que eu disse, que na época de Nosso Senhor já existia canto sacro e um canto muito semelhante ao canto gregoriano. É por isso que nós lutamos tanto por isso, para essa restauração. O legado de São Pio X era esse: instaurar a omnia em Cristo, restaurar as coisas em Cristo. Ele queria que as coisas voltassem, ou melhor, não porque é uma coisa do passado, mas porque é uma coisa eterna, é uma coisa que perdurará, né? Então ele queria que se retornasse aquilo que dava certo, aquilo que era bom. Tem uma referência então de Plínio, lá no primeiro século da igreja. Ele escreve para um imperador, pedindo conselhos. O imperador pedindo conselho para outro. O que ele faria com os cristãos de uma localidade chamada Bitínia? E ele dizia que os cristãos se encontravam todo o nascer do sol e repetiam antífonas, hinos para Cristo. A salmodia antifonal é a música cantada ou tocada de forma alternada por grupos distintos. É a ideia de se cantar salmos. Um dos grupos pergunta, o outro responde. Nós vamos mostrar um pouco, vocês vão perceber isso. Então, olha só. Esse imperador, ele sabia que tinham cristãos que se reuniam pelas manhãs e ficavam cantando salmos. Gente, já estou falando do primeiro século. Os monges fazem isso até hoje. Todos os padres recitam na liturgia das horas, ou também chamado de ofício divino,
os salmos todos os dias. E os monges no começo da igreja recitavam 150 salmos todos os dias, né? Então essa ideia de se cantar e fazer os salmos alternados é uma coisa que vem da igreja primitiva. É só uma citação que eu acho interessante, tem mais, mas depois a gente dá um jeito de mandar para vocês esses slides com esses materiais, tá? Bom, a música sacra, então, pelo Papa São Pio X, é a última citação, depois a gente já vai cantar. Papa São Pio X, então, ele define o que é a música sacra. Pode passar, por favor? Bom, vamos fazer a leitura para vocês entenderem o que é a música sacra. A música sacra, como parte integrante da liturgia solene, participa do seu fim geral, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis. A música concorre para aumentar o decoro e o esplendor das sagradas cerimônias. E assim como é o seu ofício principal revestir de adequadas melodias o texto litúrgico proposto à consideração dos fiéis, assim o seu fim próprio é acrescentar mais eficácia ao mesmo texto, a fim de que por tal meio se excitem mais facilmente os fiéis à piedade e se preparem melhor para receber os frutos da graça próprios da celebração dos sagrados mistérios. Por isso a música sacra deve possuir em grau eminente as qualidades próprias da liturgia, e nomeadamente a santidade e a delicadeza das formas, do que resulta espontaneamente outra característica, a universalidade. Deve ser santa, e por isso excluir todo o profano não só em si mesma, mas também no modo como é desempenhada pelos executantes. Deve ser arte verdadeira, não sendo possível que de outra forma exerça no ânimo dos ouvintes aquela eficácia que a igreja se propõe a obter ao admitir na sua liturgia a arte dos sons, mas seja ao mesmo tempo universal, no sentido em que, embora permitido a cada nação admitir nas composições religiosas aquelas formas particulares, que em certo modo constituem o caráter específico da música própria, essas devem de tal maneira subordinadas aos caracteres gerais da música sacra, que ninguém de outra nação, ao ouvi-las, sinta impressão desagradável. Aqui, fecha aspas, no documento chamado Tra le Sollicitudini. Vocês conseguiram entender um pouco a citação? Minha leitura não foi muito boa, mas foi aquilo que eu falei. A música sacra tem uma finalidade, né? E aqui ele diz que a música sacra deve ter um caráter de universalidade. Ou seja, se eu vou assistir a missa no Japão, nos Estados Unidos, na França, no Brasil, na Argentina, um fiel que vai assistir a missa em algum desses lugares não pode se escandalizar com o que acontece lá. Deve ter um caráter universal a música sacra, de modo que onde eu a escuto, eu percebo que é música sacra. Não, isso é música sacra, não tem dúvida nenhuma. É do mesmo jeito que eu escuto lá na minha missa, e do mesmo jeito que eu escutava na missa que meus pais escutavam na missa deles, que os meus avós escutavam, que São Pio X escutava, que São João Bosco escutava, né? Que qualquer santo na história da igreja escutou e que sempre escutava. Esse é um caráter. Pergunto, né? Agora eu vou sempre fazer alguma comparação só para que vocês entendam que até parece que estou falando uma coisa absurdamente estranha à vida católica. Para a nossa realidade vocês não falam, nossa, mas peraí, eu moro numa cidade, tem 2 paróquias ou 2 igrejas, e cada uma que eu vou a música é diferente, não dá nem para saber. Uma é uma carismática, a outra é do caminho catecumenal, o outro é da teologia da libertação, o outro é um padre mais sério, que quer levar a sério a liturgia ali e tudo. Então, ou seja, numa própria cidade com 4 capelas, você consegue ter 4 missas diferentes. Às vezes até o próprio padre, você leva 4 missas diferentes, com cantos totalmente diferentes, dependendo da realidade ali que ele está. Como que isso é um caráter universal? Vocês percebem que a música sacra, por essa razão, ela perde a sua característica principal, que era a universalidade. Os cristãos em qualquer lugar do mundo percebiam isso é música sacra. Isso é o canto gregoriano, isso daí é a música católica. Pergunto novamente, apenas como uma indagação para que fique a reflexão. Um protestante que escuta uma música católica hoje, sem for claro, se for uma música que está falando de Nossa Senhora, fica mais evidente, ou da Eucaristia. Mas uma música mais neutra, vamos assim dizer, no texto, ele consegue perceber se a música é católica ou não? Pergunto aos senhores, escutando uma música que tem lá uma guitarrinha, bateria, violão, a pessoa cantando de modo super emocionado, assim, de modo super sentimental, os senhores conseguem perceber se essa música é católica ou se ela é protestante? Se ela é
sei lá, uma cantora católica, Fátima Souza, ou se ela é da Aline Barros. Não dá para distinguir. Hoje a música é indistinguível. Digo mais, em outros movimentos, eu dei uma palestra recentemente lá em Franca, e lá eu exemplifiquei, não era a finalidade daqui, mas eu já levantei esse ponto, eu vou levantar outros. Tem um determinado movimento hoje, que se você escutar a música desse movimento, e escutar uma música judaica dos judeus de hoje, você também não sabe distinguir de onde que é. Se você escutar as duas. Assim, se o microfone estiver ruim, você não consegue entender exatamente o que está sendo dito, você não consegue distinguir se a música é de um judeu ou é de um católico desse determinado movimento. Digo novamente, de um outro determinado movimento, que tem lá bateria, baixo, guitarra, aquela coisa toda, bem escandalosa, bem barulhenta. Se o microfone estiver um pouco ruim, se não estiver entendendo o que está sendo dito, não dá para saber se você está passando na porta de um culto ou de uma missa. É uma triste realidade, é duro ouvir isso, porque talvez a gente faça parte desses movimentos, é natural, mas é um problema, é uma chaga que a igreja vive hoje. E digo mais, logo mais trarei para os senhores documentos, pelo menos, tem mais de 10 documentos da igreja, que são datados desde o século XIV, se eu não me engano, que tratam sobre música sacra. E nenhum deles tem alguma margem para eu pegar e falar assim, olha, não, nesse documento aqui ele fala que eu posso fazer esse jeito aqui, que eu posso usar tambores, que eu posso usar guitarras, instrumentos eletrônicos, que eu posso fazer de modo extravagante. Nenhum deles permite isso. E por que se faz? É um dos frutos da crise que nós vemos na igreja hoje. Mas bom, meu objetivo aqui é, no caso, trazer a música sacra, trazer o que é a música católica, e depois, é claro, até como um apostolado, cabe a cada um de nós, né, estudar, aprofundar os assuntos e colaborar, para a maior glória de Deus, a consertar dentro da nossa realidade um pouco dessa música. Ok? Vamos lá. Pode avançar, por favor? Nesse mesmo documento do Papa Santo X, ele fala dos estilos de música sacra. São 3. Acho que eu cheguei a mencionar. O canto gregoriano, a polifonia, lembra que eu falei que ela quase foi abolida? Então ele eliminou alguns excessos, mas não aboliu esse estilo. Ele é um estilo belíssimo, por sinal. Nós vamos demonstrar agora. Até peço, por favor, vocês. Okay? E existe também mais um, esse já é mais moderno se comparado aos outros, que é o canto popular. O canto popular, São Pio X diz o que é o canto popular. É um canto que pode ser em língua vernácula, pode ser sim em língua vulgar, na língua que o povo fala, no caso do Brasil, os cantos em português. Mas esse canto, ele deve se assemelhar ao canto gregoriano. Pode ser um canto que não tem nada a ver com o canto gregoriano? Não. Se for um canto, mesmo em português, que atinja essa finalidade, ou seja, é um canto em português que pareça com um canto gregoriano, que seja um canto teocêntrico, né? Claramente eu percebo, esse canto está falando de Deus. E que ele colabore para a santificação dos fiéis, ok, esse canto é bom. Okay? Dá para ser cantado também na liturgia nos momentos cabíveis. Vamos lá. O que é o canto gregoriano, então? Como é executado? Agora, características técnicas. Ele é cantado a uma só voz, como eu falei para os senhores. Nós vamos exemplificar com um coro masculino agora. Uma peça de canto gregoriano, que é o introito da festa da Santíssima Trindade. É como se fosse o canto de entrada, associando ao rito novo, né? É como se fosse o canto de entrada. Vejam o que era cantado nas entradas em todas as igrejas do mundo inteiro, que era um padrão universal. Lembra que eu falei dessa característica? Que é uma característica própria da igreja. Em todas as igrejas, se eu fosse aqui em São Sebastião, fosse em Franca, em Ribeirão, no Sul, no Nordeste, fosse nos Estados Unidos, qualquer lugar onde eu fosse, no domingo da Santíssima Trindade, em todas as igrejas, tinha lá uma escola católica cantando este introito. Se quiserem acompanhar pelo texto, pela folha, vejam, o texto diz, em latim, Benedicta sit sancta trinitas, em português, né? Bendita seja a Santíssima Trindade e a sua unidade indivisa. Vamos confessar a ela, porque ela nos mostrou sua misericórdia. Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome em toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E depois retorna com um antífona ao começo.
Por favor, amigo. Então esse é o canto gregoriano, tá? Características, como eu disse, cantados a uma só voz, todo mundo canta da mesma forma, é em latim, tá? E assim por diante. Vamos lá. Esse então é o introito, tá? Que seria o canto de entrada. Então que nós cantamos sempre a uma só voz, todos juntos, né? Depois, como eu disse para os senhores, por volta do século X, começou um novo estilo. Vou mostrar só mais um antes da nossa. Um novo estilo chamado polifonia, mais de uma voz. A princípio esse estilo ainda era somente masculino. Na verdade ele foi masculino até mais uns 500 anos ainda. Só que aí as vozes mais finas, mais agudas, eram executadas pelas crianças. Então foi aí que começou a admitir crianças nos coros. Então daí também que vem o nome, por isso que chama coroinha, que pegava as crianças depois desses coros e colocava elas também para ajudar no altar. Até então não era permitido. Somente os seminaristas, os padres, os diáconos que serviam ao altar. Normalmente as missas eram principais dos bispos, né? Então não ficava concelebrando, não tinha isso no rito romano. Então tinha o diácono, os subdiáconos, os demais servos do altar ali, os acólitos, que normalmente eram seminaristas, como disse,
Bom, e depois então começou a admitir esses meninos ao altar. Bom, mas nesse princípio, 2 compositores são chamados de Leonin e Perotin, 2 compositores da Catedral de Paris, na França, iniciaram esse estilo. Parece o canto gregoriano, mas agora ele divide, a princípio, a 2 vozes. Eram chamados de organo, porque parecia o som do órgão. Vários sons ao mesmo tempo. Então, tinha ali a ideia de chamavam organo. Organo paralelo, organo melismático. São vários estilos desses organos. Ficava uma voz sustentando e a outra ia desenhando por cima. Vejam como fica. Só mais ou menos vocês viram, fica uma voz sustentando no fundo. Normalmente eles fazem se você viu muito filme que faz alguma trilha sonora assim, fica aquele fundinho assim, né? Como se não poderia? Não, não fica bom, faça por favor. Mais ou menos assim as primeiras expressões de polifonia. Depois começou a dividir aqui, agora podemos dizer que estávamos a 2 vozes. Uma voz na base e a outra voz fazendo o desenho por cima. Vamos agora então para uma próxima peça. Essa, já agora vamos acrescentar as senhoras no coro, mas lembre-se que no começo elas eram feitas por crianças, ok? Essas vozes mais agudas. Esse já é um estilo, então, a 3 vozes, certo? Em que, sim, Giovanni Palestrina, que era um daqueles compositores que, como eu disse, levou até o Papa, claro que nós não conseguimos fazer uma polifonia daquelas que chegaram a ser proibidas depois,
Depois eu posso exemplificar para os senhores, colocar, por exemplo, no YouTube, a gente consegue achar já polifonias feitas na época do Renascimento. Esse compositor palestrino, ele é do Renascimento, mas é um daqueles que fazia polifonia de modo solo. Depois, lá no final, na hora do recital, nós mostraremos mais, ok? Bom, vamos agora para o terceiro estilo ainda de música sacra. Lembre-se, nós mostramos um canto gregoriano, uma polifonia, e agora mostraremos um exemplo de canto popular, ok? Também é permitido na igreja, lembrando que ele deve ser parecido com o canto gregoriano e deve chegar naquela finalidade máxima que é adorar a Deus e elevar os fiéis. Esse canto que nós vamos mostrar para os senhores agora é um canto específico próprio do Brasil, todo mundo conhece, né? Mas talvez não sabiam a importância desse canto. Ele é um canto próprio do Brasil, como eu disse, por causa de Nossa Senhora Aparecida, as aparições de Nossa Senhora aqui, etc. Então, ele é um canto piedoso popular que é cantado no Brasil há mais de 100 anos. Ok? Ok? Essa eu já vou fazer com o acompanhamento do órgão. Ok? Nós vamos continuar agora. Então deu para perceber os três estilos? Sim. Né? São bem um pouco diferentes, né? Tem estilos diferentes, mas eles atingem a mesma finalidade. Então veja, a igreja não é engessada. Nossa, não só pode fazer uma coisa, não. Tem uma beleza e tem uma diversidade nesse caso. Né? Mas vejam, com essa diversidade não tem nada a ver com aquilo que infelizmente a gente escuta mais hoje. Né? E vejam, isso não é difícil de se executar. É um canto muito simples. Eu vou dizer, por exemplo, para os senhores, porque, nossa, parece que fica uma perseguição, fica falando toda hora dos instrumentos modernos e tal, não sei o quê. Não poderia, então, ter uma modernização? Não, a gente não permite. Mostrarei aos senhores isso, com os documentos, tá? Bom, falamos então um pouco do repertório. Vamos falar agora dos instrumentos, o órgão e os instrumentos. Ok. Qual que é a instrução da igreja? É claro, isso que eu estou aqui agora não é um órgão, isso aqui é um teclado. Só para esclarecer, um teclado, o que é a diferença? De um órgão para um teclado, para um piano, o que é a diferença? Isso aqui não é um instrumento, tá pessoal? Eu conseguiria fazer esse som aqui pelo meu celular. Ou seja, meu celular não é um instrumento musical. Tem aplicativos de órgão, eu consigo tocar o meu celular, claro que é horrível, mas tem como. E meu celular não é um instrumento. Então, o que é isso daqui? É um aparelho que imita outros instrumentos, certo? Por exemplo, isso daqui é um piano. Agora esse aparelho vai imitar um piano, ó. Certo? Certo? Isso é um piano.
não é permitido na igreja. Explico por quê. Eu vou dizer isso agora, vocês estão falando, nossa, mas você não pode nem isso. Nossa, veja só, esse instrumento que eu acabei de tocar, normalmente a gente vê em filmes ou em fotos, talvez até alguém tenha em casa. Piano é aquele instrumento, tem piano de cauda, aquele bem grandão, que ele é feito de cordas por dentro, e tem também aquele de armário, que é bem mais compacto um pouquinho. Muitas casas também tinham pianos. Por que esse instrumento não é permitido? Olha para vocês terem a explicação. Ele tem cordas, mas o que faz as cordas saírem do som são martelos. Os martelos batem em cima da corda. Então, por isso que ele faz som, ó. Deixa eu pegar mais grave aqui. A gente consegue perceber que tem uma coisa batendo na corda, certo? Certo? Pela razão de ter algo batendo, não pode vender uma igreja. Porque a igreja tem instruções claras que instrumentos de percussão não são permitidos. Ou seja, se nem isso, que é um martelinho batendo numa corda é permitido, quanto mais um pá, uma bateria dentro da igreja. Digo mais. Aqui é permitido. Mas vou explicar porque faz, mas não pode. Não deveria ter, mas existe aquele negócio. Né? Por exemplo, existem regras, só para exemplificar para a senhora isso. Existem regras para o clero que um padre ele é proibido de não andar com a batina. O mínimo que ele deveria fazer é usar aquele clergy, aquela camisetinha que tem uma identificação. Mas por que está cheio de padre que anda de gola polo na rua? Ou seja, tem a regra, mas eles não cumprem. Então, é a mesma coisa. Não, mas lá na missa o pessoal toca, o padre não fala nada, até o bispo não fala nada. Ou seja, tem um monte de outras coisas que não deveriam também. Mas por que acontece? Por causa dessa questão da desobediência. Mas eu vou dizer um pouco mais, a questão mais a fundo ainda. Vamos lá. O que a igreja diz? O único instrumento permitido é o órgão, que aí seria isso daqui, por exemplo. Claro, como eu disse, o meu teclado vai tentar imitar um pouco um órgão de verdade. Mas, ó, veja que esse é um órgão bem suave. Se eu ficar aqui, olha que interessante. O órgão tem uma característica que é uma característica divina, que é a imutabilidade, a permanência, a ideia de eternidade. Se eu ficar aqui, claro, esse é um instrumento eletrônico, mas se eu ficasse o resto da minha vida aqui, se eu conseguisse ficar o resto da minha vida, eu ia ficar do meu jeito. Tal como Deus não muda. Ó, o som fica. Até se enjoar. Outro som de órgão que é mais comum, talvez vocês já devem ter ouvido isso, seria um órgão mais solene, um órgão mais festivo, né? Algo mais solene, mais festivo, claro. O som tá feio porque é um instrumento, um teclado, mas enfim. Esse é o instrumento oficial da Igreja Católica. Percebam que a briga é tão grande que, não sei se vocês sabiam, no ano 1054 houve o grande cisma do Oriente, que foi o lado oriental da Igreja Católica que parou de obedecer o Papa. E aí fundaram então a chamada Igreja Ortodoxa. Até por volta desse período, praticamente não tinha instrumento na liturgia. Tudo que era tido nas missas era só cantado. Não era permitido nenhum instrumento naquela época. A igreja, veja só, então depois a igreja romana, nosso lado da igreja, admitiu o órgão. A igreja viu que esse instrumento era permitido, que deveria ser assim, né? Na verdade as origens são anteriores, mas a igreja católica adotou esse instrumento por oficial, e os orientais não. Então, se você fosse, por exemplo, lá, não digo ninguém fazer isso, mas se por acaso tivesse, vai no YouTube, assim melhor. Se for no YouTube e assistir uma missa ortodoxa, você vê que não tem instrumento nenhum, tudo é cantado. Eles admitiram até as polifonias, não iguais às nossas, são um pouquinho diferentes, mas instrumento não. Eles acham absurdo nós, humanos, nós latinos, usarmos um instrumento. Eles acham que não pode, somente a voz, né? Então, só para vocês verem isso, como o negócio é sério e antigo essa discussão, né? Por um tempo também nós não admitíamos instrumentos. E ainda que tenha um instrumento que possa embelezar a liturgia, eu vou ler aqui agora, a igreja diz: o principal é o canto, tá? Não os instrumentos. O canto é superior ao instrumental.
Claro, o órgão pode vir dar beleza para a liturgia. Ele pode deixar, como vocês viram naquela hora, dar um sustento para a voz, uma base ali para quem canta, sabe como é mais fácil cantar com o instrumento junto. Então o órgão tem essa função de dar uma base, dar um suporte. Mas nunca, aqui vai até dizer nesse documento, não passo para vocês a fonte, mas é um documento oficial do Vaticano, São Pio X, quando ele vai falar sobre o órgão, naquela mesma carta, ele fala também do órgão, como deve ser o órgão. Ele falou que era o canto, ele fala que é o órgão. E ele diz que o órgão nunca poderá sobressair a voz. Se o órgão estiver isso aqui, fazendo isso, ó. Vocês não estão nem ouvindo minha voz. Isso daqui não seria permitido na igreja. Ah, mas é órgão e é um canto popular piedoso. Pode, mas do jeito que está, não pode. Aí tem que ser diferente. Ou você põe esse órgão mais forte, mais baixo. Ou seria melhor colocar um órgão mais suave. Certo? Então veja que tem diferença. Né? Bom, vamos lá, vamos ler. Posto que a música da igreja é a música meramente vocal, contudo também se permite a música com acompanhamento de órgão. Isso aqui São Pio X dizendo no volta de 1905, por aí. Em algum caso particular, com as convenientes cautelas, poderão admitir-se outros instrumentos, nunca sem o consentimento especial do ordinário, no caso do bispo, conforme as prescrições do cerimonial dos bispos. Como o canto tem que se ouvir sempre, o órgão e os instrumentos devem simplesmente sustentá-lo, dar aquela base no fundo ali, e nunca encobri-lo. Não é permitido antepor os cantos extensos prelúdios. Antes do canto ficar meia hora fazendo a introdução ali. Não pode. Tem que ser curto. Ou interrompê-lo com peças de interlúdios. Durante o canto, já viram isso? Tem um canto, aí eles fazem uma introdução instrumental no meio do canto. Ó Senhor, ó Senhora. Dentro do canto, fazer entre um refrão e outro, pegar e fazer um solo. Bom, isso aqui eu estou no órgão, está muito bonito isso aqui. Mas normalmente esses solos são feitos na guitarra, tá? Que é o mais comum de acontecer na música moderna. Aí só solo de guitarra, a bateria faz aquela virada no meio da missa. Eu já fiz isso. Meu purgatório é longo, vocês rezam comigo. Mas eu já cansei de fazer isso, fazia demais. E aqui está dizendo claramente que isso não é permitido. Não pode uma introdução muito longa, uma introduçãozinha curta até pode, claro. Ajuda o músico a deixa eu ver que tom tá, ok, entendi. Exemplo. Ok, o músico já entendeu onde está o tom, aí começa. Certo? Uma introduçãozinha curta, se chama de prelúdio. Pré-lúdio, ou seja, vem antes da música. Agora o interlúdio, ou seja, dentro da música, entre a música não é permitido. E nenhum pós-lúdio, ou seja, final da música, uma conclusão. Se for, tem que ser muito curto, não pode ficar estendendo. É muito claro aqui o documento. Continuando. O som do órgão, os acompanhamentos de canto, os prelúdios, interlúdios ou outras passagens semelhantes, não só deve de harmonia com sua própria natureza de tal instrumento, isto é, grave, ele tem essa característica grave, mas deve ainda participar de todas as qualidades que tem a verdadeira música sacra acima mencionadas. Olhem isso. É proibido na igreja o uso do piano, bem como de instrumentos fragorosos. É proibido o tambor, o bumbo, os pratos, as campainhas e semelhantes. Veja, seriam instrumentos fragorosos, instrumentos que não dão sustento. O violão dá sustento para a voz, só tocar um acorde. Ele acaba. Ele faz isso. Ó. O piano faz. Desculpa, o violão. Vou até colocar um som de violão para vocês verem. Cadê? Desculpa, cadê? Ah, tá. Ó. O violão, mais ou menos isso. Ó. Acabou o som. Ó. Rapidinho ele morre. Aí para eu sustentar ele tem que fazer isso.
fazer isso, senão ele não fica. O órgão, lembra que eu mostrei, ó, o piano, mesma coisa, ó. Morreu. Eu teria que fazer isso. Para eu teria que ficar alimentando ele para ele ficar. O órgão não. Eu toquei, ele está sustentando para mim aqui. Ou seja, ele atinge com muito mais clareza a finalidade que é sustentar o canto. No outro caso, o canto, o texto não fica em evidência. Porque quando eu tenho que ficar sustentando o som aqui, ó, por exemplo. O texto não fica tão claro, eu não atingo a finalidade tão bem como no órgão sustentando. Porque o órgão fica, você praticamente esquece que o som está ali. O piano ele fica alimentando. Isso porque também, obviamente, dá mais vontade para isso. Mais vontade de fazer mais um toquinho ali, tá para sustentar. Nossa, vai ficar mais emocionante. O povo vai chorar nessa hora aqui. Né? Dá vontade, porque aí fica o negócio mais. Ou seja, eu tenho que fazer mais para o negócio acontecer. Eu tenho que trabalhar mais para o instrumento aparecer mais. É natural isso, porque o instrumento favorece isso. Ele não foi criado para sustentar canto, diferente do órgão. Apesar que o rim do órgão não é para isso, mas ele atinge esse objetivo, que é ser grave, que é dar o sustento. Okay? E quando aqui, eu não sei se nesse documento, não sei se ele vai falar. Deixa eu só ver aqui no próximo slide. Não vai falar, mas eu sei além desse documento que eu não coloquei aqui. Mas ele fala, por exemplo, quais instrumentos seriam permitidos, por exemplo. O instrumento que melhor sustenta o canto é o órgão, ele fala isso. Mas, ele diz, por exemplo, que trompetes poderiam ser permitidos, instrumentos de sopro em geral são permitidos, junto com o órgão, não sozinhos. Tá? Orquestra, instrumentos de corda, violinos, viola, violoncelo, baixos, esses poderiam também, junto ao órgão, colaborar, porque a orquestra consegue sustentar, certo? Mas em ocasiões muito específicas. Na quaresma, por exemplo, é terminantemente proibido o uso de instrumentos. Tá? Deve ser só o canto. É claro, existem algumas exceções, como, por exemplo, se o coro é muito iniciante. O coro não consegue. Se não colocar um órgão ali para ajudar na quaresma, tem que ser muito suave. O coral vai desafinar tudo, vai atrapalhar tudo. É claro, e nesse caso é melhor que tenha um órgão suavezinho ali. Mas na sexta-feira santa, por exemplo, é terminantemente proibido. Não, Semana Santa também não. Então, o parede da data tem que ser para Semana Santa. Aí tem que dar um jeito. Agora, porque a música deve viver de acordo com a vida da igreja. Né? Não é uma coisa assim à parte. Bom, tem um outro documento do Papa Pio XII, eu não me recordo o nome agora, peço desculpas, mas que ele fala também sobre o órgão. Ele fala por que o órgão foi escolhido. Ele diz que o órgão consegue expressar características divinas. Claro, o órgão não é divino, isso aqui seria gnose, né? Nossa, Deus está no órgão, não é isso. Mas o órgão consegue expressar alguns atributos que são próprios de Deus. Como que eu mostrei aquela hora da questão da permanência, a questão da eternidade. Você escuta o órgão, você vê que ele tem uma... Tem alma. Desculpa. Tem alma. Também. Mas no sentido de que ele consegue sustentar por muito tempo, que ele não vai acabar logo. Então essa característica para os fiéis na alma, de modo inconsciente, nós conseguimos perceber e isso nos eleva melhor a Deus. Essa é uma das características. Outra característica é que nosso Senhor, imagine nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa divina, mais equilibrada em todas as suas virtudes. Ele é perfeito, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Mas pensem a Jesus Cristo, um homem absurdamente equilibrado, a perfeição em pessoa. Ele sabia chorar quando o seu amigo morre, ou seja, ele era um homem que ele controlava suas paixões perfeitamente, ele não deixava que elas o dominassem. E nesse caso o choro não é fraqueza, mas ele sabe que era momento de chorar. O próprio Sagrado diz, há momentos para chorar, há momentos para sorrir, e etc. Nosso Senhor, quando é preciso, ele chora. Quando ele é preciso, ele faz o sermão da montanha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos pelo Jesus. Pensem na doçura de Nosso Senhor fazendo o sermão da montanha.
Um homem, repito, em todas as suas excelências, sua perfeição divina, ele falando, ele fala com doçura. Agora pensem se ele fala com doçura quando ele está com o chicote na mão, tirando os vendedores do templo. Aí ele fala com sua divindade, na ira de Deus, como no Antigo Testamento, Deus se irava com o povo e castigava o povo. Esse é um conceito modernista. Deus não castiga. Castiga sim, claro que castiga. O inferno está aí para provar isso. Sim, é uma transgressão contra Deus, será punida. Deus recompensa o bem e condena o mal. Então, quando Deus está recompensando, quando Deus está ali ensinando a sua doçura da sua voz. Vou falar isso do órgão, você está achando que eu estou viajando, então não. O órgão pode trazer essa doçura da doce voz de Cristo, tal como ela pode trazer, dependendo do que se toca, você consegue sentir a ira de Deus ali. Nossa, que coisa magnífica, que coisa tremenda que é a majestade divina. Ou o órgão também pode trazer imponência, né? Imagine Cristo Rei, governando sobre as nações, Cristo virá na sua segunda vinda, né? Essas verdades de nosso Senhor, a festa da ressurreição, né? Então, vejam como existem muitas características de Jesus Cristo. Nenhum instrumento, digam nenhum só instrumento que consegue dar todas essas nuances aí. Demonstrar a suavidade, a doçura, a graciosidade, né? Demonstrar a força de Deus, a imponência de uma festa sagrada dessas. Ou até mesmo deixar o povo que sintam, nossa, a voz de Deus que virá no dia final, no dia do juízo, né? Deus irá julgar os homens. Vejam, é claro, eu não sou organista que vou conseguir trazer isso para vocês, mas pensem agora, primeiro na suavidade, porque existem momentos que podem ser instrumentais. Eu vou falar agora nessa outra parte, e aí eu já concluo e a gente já vai para a parte do recital. Bom, mas vejam só. Desculpa, desconfigurando um pouco. Pronto. Ó, a suavidade, tá? Vou tentar exemplificar alguma coisa aqui. Isso pode ser tocado durante a comunhão dos fiéis, tá? Deixa eu falar. Passa de favorizar. Rapidinho. Não, passa mais um. Aí, ok. Rapidinho, eu falo disso que eu já mostro para vocês dentro da liturgia onde é que isso poderia entrar. Existe, e esse é o repertório tradicional, tá? De uma missa tridentina, da missa tal qual era há 50 anos atrás. Quem tem mais de 50, 60 anos e talvez está aqui, provavelmente foi batizado nesse rito. Quando o bebezinho recebe a primeira comunhão, quando a criança, a primeira comunhão nesse rito, etc. É o rito tradicional da igreja. Mas com esses conhecimentos vocês conseguiriam aplicar, por exemplo, dentro do rito novo e tentar entender. Mas vamos lá. Existem dentro do rito tradicional, normalmente uma missa ordinária de domingo, todos aqueles cantos ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 cantos na missa de domingo, normalmente falando, sem que se tenha alguma coisa a mais ou menos. Normalmente se tem pelo menos 17 cantos em toda a missa de domingo. E eles são diferentes, tá? Não é tudo igual não, é difícil. Mas vamos lá. Desses cantos, eles podem se dividir em 4 grupos. Os cantos ordinários, os cantos próprios, os cantos móveis e as antífonas. Vamos lá. O que seriam os cantos? Vamos primeiro falar dos mais difíceis de se cantar. Aquele que a gente cantou, lembra que eu falei que a gente cantou o introito da Santíssima Trindade? É um próprio, seria entre aspas o canto de entrada da missa da Santíssima Trindade. Ele é um canto próprio. Junto com ele nós temos o introito, o gradual, que é como se fosse o salmo, o rito novo, o aleluia, que é como se fosse a aclamação evangélica, a antífona de ofertório, que já não existe mais no rito novo, e a antífona de comunhão, que também já não existe mais. Ela existe, mas ninguém faz, na verdade. Está previsto aqui no salmo. Bom, esses são os 4 cantos próprios. A cada missa isso muda, de acordo com o dia. Se eu cantar uma missa hoje é assim, amanhã é outra, de segunda é outra, etc. Esses 5 cantos. Bom, temos os cantos ordinários. Os ordinários são aqueles que também têm no rito novo. O ato penitencial, o glória, que é o hino de louvor, o santo e o cordeiro de Deus, certo? Se situaram mais ou menos? Ok. Temos também junto desses o credo. No rito tradicional, o credo é sempre cantado, não é rezado. Missa de domingo, né? Temos também o asperges. Antes do padre entrar na igreja, antes de começar a missa, ele jogava água benta antes no povo.
ter uma procissão só para aspersão, etc. Então também é parte do canto ordinário. Bom, aí depois nós temos os cantos móveis. Todas essas que eu falei agora, tem a antífona, mas a antífona é lida durante o último evangelho da missa, porque tem 2 evangelhos na missa tradicional. Normal, naquele momento normal, antes da homilia, e no finalzinho da missa, antes de acabar tudo. Aí é cantado uma antífona de Nossa Senhora. Tá? Os cantos móveis. Tudo que eu falei até agora, antes dos móveis, todos esses devem ser cantados gregoriano, a regra é essa. Eles têm que ser normalmente em gregoriano. Agora, nesses que eu vou falar agora dos momentos móveis, pode ser gregoriano, pode ser uma polifonia, que são aqueles estilos que eu mostrei. Então a polifonia não é em qualquer lugar, tem momentos certos na missa. Pode ser um canto popular, como esse, que eu mostrei até em português, mesmo no rito tradicional, ou pode ser feito uma coisa instrumental. Falei tudo isso só falar disso, porque no momento móvel pode ser feito instrumental. Então imaginem, o padre comungou, deu ali para os servos do altar a comunhão, e agora ele vai dar para os fiéis a comunhão. Enquanto os fiéis começam a comungar, os músicos também comungam, né? Então os músicos também comungar, esses eram os primeiros fiéis comungando ali e tudo mais. Poderia ser tocado uma coisa doce dessa forma, mais suave. Então, vou inventar alguma coisa aqui. Imagine o momento da comunhão. Cantamos ali o que tem de prova da missa do dia. Depois a gente quer cantar, por exemplo, algo mais no ofertório, por exemplo, pode ser uma coisa um pouco mais solene, por exemplo. Aqui. Vou mudar o órgão, você vai perceber que fica um pouco diferente. Numa missa solene, não faria tão suave assim. Então agora já seria o momento do órgão ficar um pouco mais forte, por exemplo. Vamos lá. Vejam, por exemplo, isso. Aquela coisa bonita para a procissão, né? Por exemplo, uma saída, na verdade, fica mais legal, né? Imaginar, talvez. Eu não sei se deu para ilustrar um pouco na cabeça de vocês. Mas vejam, é permitido. Então vejam como o órgão consegue demonstrar esse esplendor, essa majestade, que é o próprio de Deus, ou da festa do dia, e como ele também pode ser suave. Bom, para a gente concluir então, falei um pouco do repertório, falei do órgão, das características que são próprias do órgão. Existem pelo menos 12
documentos da Igreja Católica, que falam sobre música sacra, tá? Um dos que eu mais li, mais citei hoje foi aquele de São Pio X e um do Papa Pio XII, mas existem outros também, tá bom? Conclusão, tentando responder um pouco aquela questão que você levantou aquela hora. Por que se faz tanta coisa hoje? Que não está nada disso que eu ouvi aqui hoje. Por que eu escuto lá bateria, guitarra, violão, a galera cantando umas musiquinhas que não tem nada a ver com isso que a gente mostrou e tudo mais? Por que isso é permitido? Bom, teve na década de 60, vou falar bem brevemente, porque esse não é o assunto do nosso curso. Na década de 60 teve o Concílio Vaticano II. Foi um concílio da igreja que buscou fazer algumas reformas doutrinárias, não necessariamente litúrgicas. Essas reformas litúrgicas foram feitas depois pelo Papa Paulo VI. E o missal do qual tem-se nas paróquias hoje é um missal feito em 1969. Antes disso, nada disso que eu estou falando, que nós vemos, existia. Era tudo muito mais próximo disso que eu estou falando aqui agora. Bom, e essas reformas litúrgicas, elas dão algumas concessões, sabe assim, olha, em casos bem excepcionais, casos extraordinários, poderia, já são documentos do Concílio Vaticano II, poderia, em casos excepcionais, em que a comunidade não tivesse um órgão, claro que sempre deve se dar um jeito de arrumar um órgão, nem que seja um teclado, porque o teclado desse aqui é mais barato que o violão que o pessoal compra nas paróquias. O teclado desse aqui consegue comprar cerca de mil e poucos reais, a gente consegue comprar. Tem violão de 5 mil reais, é muito acessível um preço desse, um instrumento assim. E tem como comprar um mais barato que esse, inclusive, tá? Que atinge a mesma unidade, faz a mesma coisa. Tá? Assim, não é um custo baixo, não é a questão financeira o problema, porque senão daria para se resolver. Bom, numa comunidade que não tem jeito, tal, não sei o quê, aquela questão, a igreja continua dizendo, o canto gregoriano é o canto oficial, a polifonia deve ser usada, o órgão é o instrumento oficial. Mas, em alguns casos, se for necessário, o ordinário local, seja o bispo do local, poderia permitir ali alguma adaptação, alguma diferença, algum canto ou outro, pode adicionar uma coisa ou outra ali. Bom, o que acontece? Hoje se vive plenamente da exceção, que ninguém canta gregoriano nenhum, todo mundo só usa da exceção. Aí você vai perguntar, bom, claro, o povo que toca nem sabe disso, mas a desculpa de às vezes alguém que entende um pouco, mas não, é porque a gente não tem um órgão aqui e tal, a gente pagou 5 mil nesse violão, mas a gente não teria R$1.000 para comprar um teclado, então para fazer um órgão e tal, a gente não tem tempo para estudar gregoriano, mas tem tempo para estudar as outras músicas. Então, assim, vocês percebem que é muito por uma falta de conhecimento, é claro, mas eles sempre se usam das exceções. Vou dar só mais um exemplo, para a senhora entender melhor, por exemplo. A expressão é por que pode? Não pode. Mas, por exemplo, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Qual que é o nome? Ministro extraordinário. Em casos extraordinários, o padre quebrou a mão, não consegue dar comunhão. Então o ministro poderia levar a comunhão aos fiéis. Esse negócio do padre sentar na hora da comunhão e deixar que os ministros deem comunhão, está terminantemente proibido. Por que eles fazem? Tanta coisa errada que a gente vê, né? Por que eles fazem? Olha, vai ter uma exceção, que fala que em casos extraordinários o padre poderia escolher um leigo de boa fé, um leigo para ajudar a dar a comunhão. Uma comunidade muito rural, sei lá, precisaria de ajuda para levar a comunhão aos doentes. O que acontece? Só os ministros levam a comunhão para os doentes. Por que o padre não vai fazer isso? É a função dele. Deus não o chamou para ficar tendo rede social, fazendo programa de televisão, essas coisas. Deus o chamou para dar comunhão aos fiéis, para atender a condição do povo, para rezar a missa, para dar a comunhão ao povo. As mãos dele são ungidas, não a nossa. Então, já estou falando, mas por exemplo, a batina continua sendo a veste talar do clérigo, porque os padres não usam então a batina, porque lá tem uma exceção. Olha, o padre pode também usar a camisa clerical, ou, aí veja como os documentos são muito perigosos, ou uma veste que o identifique. Então, se o padre acha que ele usar uma gola polo como um crucifixo, ele acha que ele se sente identificado como padre, o documento, de certo modo, na exceção, dá a permissão para ele. Ele usar a gola polo dele ali. Mesmo o documento sendo claro, é a batina. Então, o que mais? Os instrumentos, eu falei dos instrumentos, dos cantos, o canto deveria ser o gregoriano. Então, veja, hoje, nessa crise que se está, as razões são muito grandes. Isso não é um assunto que dá para falar em minutos. Mas, por que acontecem essas coisas? Algumas coisas eles entram nas exceções, nas regras, e maliciosamente eles se aplicam disso para mudar a igreja.
Outras coisas, o próprio do Concílio Vaticano II rompe com a tradição dizendo coisas que a igreja outrora proibia, tem esse problema também. Em alguns outros casos o pessoal só faz e não sabe por quê, não sabe nem de onde tirou isso. Então é uma questão complicada, uma crise que está se vivendo, mas como eu disse, nós não devemos nos contentar com isso. Todo mundo faz, não vou fazer. Para a maior glória de Deus, pelo bem das almas, eu vou fazer aquilo que é o correto, aquilo que a igreja diz. Aí o padre, mas de onde você tirou isso? Aqui, padre, o documento. Joga nas mãos do sacerdote, olha, padre, eu estou fundamentado no documento da igreja, eu não vou cantar essa música aí não, vou cantar a música do canto gregoriano. Então vocês vão ver que isso vai durar pouco tempo, vocês vão durar muito pouco tempo no Ministério de Música, porque vocês vão ser excluídos logo. Mas é a verdade, são as catacumbas dos tempos modernos, as perseguições que fazem parte. Só um conceito teológico da escola Cantorum é o seguinte, que é o coral, né? Se vocês perceberam, nas igrejas antigas, o coral não ficava perto do povo, o coral ficava lá em cima. Lá no coro, lá em cima. Por quê? É bem interessante, primeiro, porque faz uma referência aos anjos, né? Que os anjos cantam no céu, então é como assim, nossa, o som vem do alto. Tinha essa menção teológica, e você não vê a cara do cantor, porque ele não está lá para aparecer. Quem tem que aparecer é Deus, né? Então você escutava apenas o som, nem via de onde vinha. Às vezes você ficava até confuso, onde é que está o coro? Eu não estou enxergando, né? Mas se a gente aqui fosse uma igreja, o coro normalmente estaria lá em cima. Ou seja, você não vê a cara do cantor e você escuta de modo belo. Tem essa questão teológica, e a escola Cantorum é uma das partes, componentes da liturgia. É um dos 3 coros de uma missa. A missa tem 3 coros: o coro do clero, o coro dos acólitos e o coro da escola Cantorum. Cada uma delas tem parte importante dentro da liturgia. O padre faz coisas que só o padre faz. O padre não vai lá na credência, pega uma galeta e bota água dentro do cálice. O padre não pega o turnique e fica incensando a hóstia. Por quê? O padre faz coisa de padre, o acólito faz coisa de acólito. E o padre também fica cantando enquanto ele está dando a comunhão. Por quê? Tem alguém que faz isso, vocês entendem? Cada um tem sua função litúrgica. Quando o Concílio Vaticano II veio, e essas reformas litúrgicas, eles disseram o seguinte: não existe, tem uma mentalidade chamada colegialidade, que diz o seguinte: a igreja não é mais hierárquica, a igreja não é mais assim, uma coisa que tem o superior e tem os subordinados. Não, o padre não é mais o sacerdote que sobe uma escada, porque ele não é tão baixo como nós, mas ele também não é tão alto como Deus, então ele está no meio, ele é um intercessor entre Deus e os homens. O sacerdote é isso. Então, o Concílio Vaticano II parou com isso. Não é mais o padre intercedendo em nome do povo. Eu sou o sacerdote, eu falo direto com Deus, mas eu estou falando em nome de vocês não precisam falar nada. Só eu falo, eu sou o sacerdote. E então eu intercedo por vocês diante de Deus, isso tinha uma validade, isso tinha uma eficácia suficiente. Quando o padre agora está em torno de uma mesa e nós nos louvamos, Senhor, agora todos nós estamos tendo uma importância igual dentro de uma liturgia, se até o padre fez isso, por que é que o coro tem um lugar especial para eles? Os documentos da CNBB, por exemplo, dizem que o coral agora deve ficar perto do povo, para animar o povo a todos cantarem, porque todos precisam cantar. Por isso eles odeiam o latim. Porque o latim o povo não entende nada. Mas quem falou que é para o povo entender? Se a missa fosse para o povo, o padre ficava aqui de frente para o altar. A missa não é para o povo, a missa é para Deus. Então, independente se o povo está entendendo o canto ou não, os cantores estão ali. Jesus, Rei admirável. Nós estamos louvando em nome do povo. Né? Essa que a gente cantou, né? Jesus, Rei maravilhoso, um nobre triunfante, doçura indescritível, todo desejado. Fica conosco, Senhor, e nos ilumine, o pulsar da névoa mental e enche o mundo com sua doçura. Então, o coral já estava fazendo isso. Então, tanto faz se o povo está me entendendo ou não. E o povo, garanto aos senhores, garanto com toda certeza que, pega um santo, uma santa aí, sei lá, vamos pegar os pais de Santa Teresinha, que é inclusive o instituto aqui, né? Referência aos pais de Santa Teresinha. Vocês acham que os pais de Santa Teresinha entendiam tudo de latim? Ou a missa que eles assistiam
certamente os santificava muito mais do que a gente está acostumado a assistir hoje. E eles não entendiam latim, não estavam entendendo nada. E todos os santos, você acha que todos eles entendiam latim? Diz a tradição que São João Maria Vianney nem entendia direito o latim, né? E ele era padre. Ou seja, e é santo. Mas peraí, então quer dizer que eu entender vai me fazer mais santo? A missa? Quem é que entende a missa? É um mistério. Como é que eu entendo que o pão se transforma no corpo de Santo Cristo? Que eu tenho que me ajoelhar diante daquela aparência de pão? Parece pão, mas não é pão. Entende? Então assim, é uma tentação diabólica em uma mentalidade protestante imaginar que os fiéis precisam entender, ou pior, participar da missa. Não, eu assisto à missa. Eu vou lá assistir o santo sacrifício incluindo o Nosso Senhor na cruz. Então é uma tentação, repito, diabólica e protestante. Porque são os protestantes que falam, que tem essa mentalidade que o povo precisa entender ou participar da liturgia deles. Tá? Só uma coisa que eu entendi. Sim, senhor. Você falou que vai só para assistir, Sim. né? Mas você colocou antes, né, da necessidade de estar em oração, até que a música tem que levar as pessoas a estarem em oração. Sim. Né? E estar em oração não é assistindo algo, não é uma plateia assistindo, é uma ação mesmo. Então isso ficou confuso para mim. É que são formas de participação diferentes. O conceito moderno ele diz que o fiel tem que participar como parte integrante. Quando o fiel ouve um canto, ele está assistindo ao sacrifício que o sacerdote está oferecendo. Nesse sentido, a palavra assistir. O padre está oferecendo o sacrifício. Então, nesse caso, o fiel está assistindo. Ele rezando. Ou se o fiel estiver distraído. Não estou rezando, hoje eu estou meio distraído, assim, não estou conseguindo, estou meio nervoso e tal. Ele estando assim, ou estando super fervoroso, buscando unir-se a Nosso Senhor na Eucaristia, independente de como está o fiel, o que todos vieram fazer está acontecendo, porque o padre está fazendo o sacrifício, oferecendo o sacrifício a Deus. Então, o fiel, se ele participa ou não, nesse caso, é claro, é melhor que o fiel esteja em oração, é óbvio. Né? Ele vai estar melhor preparado para aquele mistério. Mas, se ele está distraído, ou se ele está participando, rezando, respondendo, tanto faz. Ele realmente foi para assistir ao sacrifício. Aí, nesse caso, a melhor forma de uma certa participação, não direta, mas indireta, é isso. Todos os fiéis estarem unidos em oração, rezando, e o canto, no caso, ajudando eles a rezarem. Mas não rezarem a missa, rezarem para a sua santificação. Né? Então a gente reza ali, porque olha, o que nós desejamos na missa? Né? Senhor, vim aqui contemplar o vosso santo sacrifício, e daqui a pouco poderei, se eu estiver em estado de graça, claro, mas poderei receber o Senhor na Eucaristia. Então, Senhor, durante a missa toda a gente deveria ficar rezando isso, né? Pelo menos o nosso coração nessa intenção. Senhor, eu desejo receber o Senhor, fica comigo, Senhor, eu quero receber o Senhor. Né? Tem até orações muito bonitas que falam, Senhor, eu não sou digno, né, de receber o Senhor, mas eu quero. Então, esse é aquele conta com o coração contrito. Se a música está me ajudando a isso, cumprir a finalidade. Agora, esse meu coração unido a Deus e tal, não tem importância nenhuma para o que está acontecendo no altar. Para o altar isso não tem importância. Né? Agora, a minha comunhão para com Deus, sim. Aí eu devo rezar, eu devo estar em oração. Não sei se eu consegui. Porque o pessoal fala que antigamente, por exemplo, muita gente ficava rezando o texto. Sim. Você acha bom? É uma boa forma de participar disso? Era uma forma que eles encontraram, né? Porque, veja, como eu disse, eles tinham muito mais fé na Eucaristia do que nós, por exemplo, que teoricamente entendemos a missa. Eles não entendiam, as senhorinhas não entendiam. Ficavam rezando o terço. Tinha uma prática muito ruim, né? Essa é uma prática muito ruim, de homens, por exemplo, que saíam da igreja para fumar lá fora. E aí por isso tocava o sino. Olha, vai começar a consagração. Eles largavam o cigarro lá e vinham para a missa. Tinha esse costume em alguns lugares, até no Brasil. É muito triste, não é bom. Né? Mas a gente não vai pelos maus exemplos. É só pegar todos os santos, todas as pessoas piedosas, né, que ao longo da história da igreja se santificaram através disso. Então, assim, sim, as senhorinhas estavam ali rezando o rosário, e mesmo elas não entendendo o que estava acontecendo ali, na hora da comunhão elas iam, comungavam, na hora que era para ajoelhar, elas ajoelhavam, na hora que era levantar, elas levantavam, mas elas, na simplicidade, e rezando o rosário, pedindo a Nossa Senhora, não estou entendendo nada, Nossa Senhora, mas eu quero, junto com a Senhora, adorar o vosso filho. Com esse espírito de humildade, elas entendiam mais do que nós que estamos ouvindo em português. Tenho certeza absoluta disso. Elas entendiam. É só observar os frutos. Famílias numerosas, matrimônios indissolúveis até a morte, né? Crianças bem educadas na fé. Esse, pessoal,
Aonde que você vê? Assim, no Brasil, né? Pegando essas avós, bisavós, né? O índice de divórcio, por exemplo, era ridiculamente pequeno. Nas nossas bisavós, vamos pegar aí, por exemplo, 100 anos atrás, não tinha divórcio. As famílias eram abertas à vida, tinham muitos filhos, passavam dificuldades terríveis, mas eram muito católicos, mantiveram a fé durante muitos períodos de crise, dificuldade, pobreza, etc. Ou seja, os frutos deles, daquelas famílias que ficavam rezando o rosário, tinham mais santidade do que muitas vezes nós hoje. Isso é verdade. Caímos nessa tentação de, não, eu estou entendendo a missa. Entende? É nesse sentido. Então, os frutos hoje, muitos católicos já não creem na presença real de Nossa Senhora na Eucaristia. Tem um livro que se chama Catecismo Católico da Crise na Igreja, de um padre chamado Padre Matias Galdron. Ele faz um estudo na França, ele estuda especificamente na França, uma comunidade que fez uma pesquisa, uma porcentagem mais do que 50% dos católicos que ele investigou não creem mais na presença real de Jesus na Eucaristia. Aí as perguntas que ele ia fazer não eram bem graves. Você acredita que Jesus é Deus? A grande maioria não acreditava que Jesus é Deus. O que mais que ele perguntava? Você é a favor do divórcio? Muitos eram a favor do divórcio. Mais da metade. Você é a favor do aborto? Não tão grande o número, mas tinha muitos católicos. Ele fez pesquisa só com católicos. Já achavam que o aborto era uma boa solução. E outras coisas que ele pergunta que eu agora não me recordo, mas veja, hoje os fiéis que estão entendendo a liturgia, que participam da liturgia, etc., esses são os frutos mais comuns nas paróquias, infelizmente. Mas assim, essa é uma observação apenas para entender que a igreja está passando por uma crise, que tem coisas acontecendo errado que nós não podemos fazer. Nós que temos a oportunidade e a graça de entender melhor isso, busquemos então fazer a nossa parte dentro da nossa realidade. Bom, acho que com isso a gente conclui. Então, tem muitas coisas acontecendo, mas no nosso caso hoje eu vou falar de música. No âmbito da música sacra, como vocês viram, essa é a música católica. Agora nós vamos exemplificar para vocês com algumas músicas. E é isso daqui que deveria estar nas nossas paróquias. Se vamos conseguir ou não é uma outra questão, que Deus nos ajude. Mas, bom, nossa parte é conhecer a verdade, buscar essa verdade e buscar, sobretudo, uma missa onde tenham, sobretudo, esses cantos que certamente nos ajudam mais na oração e na santificação. No final, depois, se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre a questão da musical, estou à disposição. Bom, vamos então para concluir com o nosso recital.